Deus é bom, irmãos. Eu gosto de umas palavras meio diferentes, vocês sabem. Mas às vezes o Senhor diz assim, não, eu quero que você pregue outra coisa. E eu creio que hoje à noite, pode cortar desse retorno, a voz está meio que rasgando, alguma coisa assim. Se for microfone a gente troca, não tem problema nenhum. Ao vivo é desse jeito mesmo. A voz para mim está rasgando um pouco aqui nesse retorno. Ou só diminui e bota o som, se o pessoal estiver ouvindo, tá bom. Aleluia, estão me ouvindo bem? Ok, então, o Senhor colocou uma palavra no meu coração hoje à noite, um pouco diferente. Eu acho que nós vamos nos sentir na sala de aula do Rema hoje, eu acredito. Quem já fez o Rema aqui? Oh, aleluia. E quem está pronto para fazer no próximo ano? Nós temos mãos levantadas, que coisa boa. Sabe, gente, eu tenho percebido que durante esse tempo, não tenho pastoreado há tanto tempo, mas já pode diminuir aqui o volume desse retorno aqui, por favor. Não tenho muito tempo pastoreando, mas uma coisa eu já descobri. Todas as pessoas de sucesso que eu já conhecia, com quem eu já me relacionei, com quem eu já tive a oportunidade de conhecer um pouco da vida dela, são pessoas que são apaixonadas pela palavra de Deus. Gente, cadê Gustavo ou alguma outra pessoa? Pode cortar o som desse retorno aqui. Aleluia. Ou desliga a caixa. Pronto, melhor. Aí você aumenta um pouco o PA. Pronto. Porque talvez para os outros não afete tanto, mas quando você entende um pouquinho de som, dói mais em quem está, né? Glória a Deus. Então, bom demais. São pessoas que têm amor pela palavra. São pessoas que têm amor pela doutrina. A música é maravilhosa e música tem mudado a nossa vida quando aquilo que é cantado é fundamentado na palavra de Deus. Os conselhos que você já recebeu, que já te fizeram pular para um outro nível, pode notar, foram conselhos que foram fundamentados na palavra de Deus. Então, seja música, seja conselho, seja uma instrução, seja uma palavra, seja um conforto, se ele for fundamentado nas Escrituras, a palavra dentro dela carrega o poder de transformação. Aleluia, diga comigo, a palavra de Deus carrega o poder de transformação. Aleluia, nenhuma palavra de Deus é vazia de poder. Toda palavra, toda a Escritura é proveitosa para nos ensinar, para nos corrigir. E sabe, eu gosto muito de correr, eu gosto muito de cair no manto, eu gosto muito de rodar, mas eu faço todas essas coisas porque existe um fundamento, porque existe uma palavra, e nós caímos, nós levantamos, nós corremos, nós celebramos. É muito bom o culto do mover e coisas desse tipo, mas Deus se move também no ensino da palavra dele. Tudo que fazemos, irmãos, tem que achar o seu nascedouro, tem que achar o seu início, o seu princípio na palavra de Deus. Quando pisamos o pé fora daquilo que está escrito, já estamos em terreno perigoso. Aleluia. E hoje, no meio de tantos pastores online, ou pessoas que têm projeção, porque a internet deu para eles uma plataforma, basta ele pagar e as redes sociais vão pulverizar a mensagem dele. Não necessariamente essa pessoa deveria estar em pé para ensinar. Quem não se assenta para receber não deveria estar em pé ensinando. Eu não aceito de pessoas que não se submetem, ou não submetem o ministério dela, ou não emprestam o pedal de freio dele para alguma liderança. Acelerar é muito bom, aceleração é bom, mas eu não pego um carro que tem só o pedal de acelerador, eu preciso frear de vez em quando. E o freio é tão importante quanto o acelerador, amém? Geralmente os homens querem carros velozes. Compre um carro veloz que bate 300, 400 km por hora e tire o pedal de freio, tire a capacidade de reduzir a velocidade. Acelerar é tão importante quanto ter a capacidade de sentar e avaliar se o nosso padrão, se a nossa vida, se o nosso caráter, se a nossa vida está no padrão daquilo que Ele colocou. Então eu amo mover do Espírito, mas amo me assentar diante do espelho da palavra de Deus e verificar se a minha vida tem andado à altura daquilo que Ele planejou para mim. Diga amém. Não é difícil ministrar sobre essas coisas dentro do Verbo da Vida, porque somos uma igreja que aprendeu a se mover no ensino, né? Então eu tenho certeza que a palavra de hoje vai ser para quem gosta de estudar a Bíblia. Quem ama estudar a Bíblia? Por favor, 2 Timóteo capítulo 3. É uma palavra que nós vamos aprofundar um pouco hoje. Aleluia. Mas é bom, é saúde. Amém? Aleluia. Satanás tem pintado um quadro nesses últimos dias. E tanto nós vamos entender esse quadro que Satanás tem pintado na sociedade dos últimos dias,
Mas ao mesmo tempo, ao lermos as Escrituras, vamos nos vacinar e nos blindar para que essas coisas não permeiem nas nossas vidas, tá bom? Vamos nos autoavaliar, vamos apresentar aqui a problemática primeiro, logo depois nós vamos concluir com a solucionática. Amém? Nós vamos trazer o problema, logo depois a solução. O que devemos fazer com esse quadro que está diante de nós nos últimos dias? Amém? Como proteger a sua família nos últimos dias, como proteger a sua casa, o seu ministério, o seu chamado, como permanecer blindado diante de uma sociedade que parece que pirou, ou como Rick Renner costuma dizer, está de ponta cabeça, né? Virou de cabeça para baixo. Nós permanecemos de pé, amém? A igreja é coluna e baluarte da verdade, sustentáculo da verdade. Somos a última barreira, amém? Aqueles que vão permanecer até o fim com um padrão correto, amém? Aleluia. Então, 2 Timóteo capítulo 3, antes de nós entrarmos e lermos o que o apóstolo Paulo pelo Espírito falou para Timóteo, é importante nós entendermos que Timóteo está passando por um desafio muito grande. Em 2 Timóteo, mais ou menos quando essa carta foi escrita, o apóstolo Paulo estava preso em Roma, preso em cadeias, mas não parava. O apóstolo Paulo não deixava as pressões o impedirem de fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Fora da cadeia ele plantava igrejas, dentro das prisões ele escrevia cartas. Ele não era o tipo de pessoa que arrumava desculpa para deixar de fazer o que Deus mandou fazer. Aleluia, fala para o seu irmão, chega de desculpa, chega de desculpa. Dentro da cadeia ele escreve 2 Timóteo, e nessa época de 2 Timóteo, 1 Timóteo até não existia tanta perseguição quanto nessa época em que ele escreveu a segunda carta a Timóteo. Nessa época quem estava no poder de Roma era Nero, o mais sádico, o mais doido, mais encapetado imperador, tirando o Septímio Severo, que a igreja do primeiro século achou literalmente que ele era o anticristo, já por tanta severidade, por tantos absurdos e pela forma sádica com que ele matava cristãos. Mas Nero também não ficava por trás. Hoje o que é a Basílica de São Pedro, hoje um sinal, um símbolo do cristianismo, era naquela época que era chamado de Circo de Nero, um lugar onde cristãos morriam por esporte. As pessoas iam assistir cristãos com couro de animais atados ao seu corpo, correndo, tentando fugir das flechas, e a multidão endemoniada rindo daquele show de horrores. A Bíblia, crente é brincadeira não, a história nos conta que Nero colocava cristãos em postes de madeira, ateava fogo a eles para iluminar os jardins da sua casa. Nós estamos em uma época onde cristãos estão sendo perseguidos. Qualquer raizinha, qualquer motivo para que um crente fosse morto, esse crente era morto, e era morto de uma forma terrível. Então imagina, Timóteo entre seus 20 e 25 anos, muito novo, pastoreando a igreja de Éfeso, a maior igreja da época, mas ao mesmo tempo uma igreja completamente inundada pelo paganismo. 80 a 90% dos membros da igreja do pastor Timóteo eram escravos, ou seja, eram pessoas que tinham sido compradas por senhores. Eles tinham se convertido, mas aqueles que os compraram ainda permaneciam no paganismo. Então eles estavam recebendo uma influência santa e diferente dentro da igreja, mas quando chegavam em casa tinha que obedecer a um patrão pagão, tinha que ajudar a colocar comida para ídolos, tinha que participar muitas vezes assistindo dos bacanais, os cultos ao deus Baco. Todos os membros da igreja, praticamente 80 ou 90% dos membros da igreja de Timóteo, que eram escravos, só podiam tomar banho em um lugar da cidade, que era chamado Casa de Banho Central, bem no meio de Éfeso. Ao lado dessa Casa de Banho Central era o maior centro de prostituição da cidade. Então o que eu estou querendo te mostrar é que Timóteo estava em uma situação muito louca, irmãos, amém? Perseguição do lado de fora, tentando ganhar o povo e tentando convencer o povo a largar a velha vida e a moldar a vida a um padrão novo, diferente. Sair dos múltiplos deuses, mais de 10 mil estátuas de deuses ou de pessoas nuas. A pornografia já estava naquela época. Hoje a maioria das estátuas de mármore que nós temos tem aquela coloração meio branca, né? Mas naquela época eles procuravam pintar a cor de pele. Então as estátuas naquela época que mostravam os seios, mostravam os órgãos, órgãos, você entendeu? O hemifly do homem e das mulheres eram pintados da cor certa. Ou seja, Timóteo, quando o seu povo acabava de assistir o culto, ele pregando santidade, o povo saía por fora e cada esquina tinha uma imagem de uma mulher nua.
Então você percebe, eu quero te mostrar, irmãos, que o negócio não era como hoje. Nós estamos hoje numa igreja, graças a Deus, pastor Carlos, pastor Adalto está pregando em outro lugar, pastor Raimundo também tem a Vitória da Conquista, pastoreamos uma igreja com cadeiras acolchoadas, com ar-condicionado, e glória a Deus por isso. Mas precisamos entender que ele passava por grande pressão. Dentro dessa pressão, dentro desse caos, Paulo escreve a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, verso 1, dizendo: saiba disto, Timóteo, nos últimos dias, aí é que sobrevirão tempos terríveis. É como se ele chegasse e dissesse assim: tu está pensando que o negócio está difícil agora? O Espírito de Deus inspirou o apóstolo Paulo, apontando o dedo para 2000 anos da frente, dizendo: lá é que serão dias terríveis. Aleluia. Tempos terríveis, diga tempos terríveis. É engraçado quando nós falamos sobre os últimos dias, pastor, os últimos dias, todo mundo, desde que eu nasci, estamos falando sobre os últimos dias, desde que Jesus veio na terra, estamos falando sobre os últimos dias, e quem fala isso na teoria não está errado. Na descida de Pentecostes começou os últimos dias, e os últimos dias, biblicamente falando, eles vão acontecer até o arrebatamento da igreja. Joel profetizou isso: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda. Ok, então quando o Espírito desceu sobre toda a carne, começou ali em Pentecostes, o primeiro dia dos últimos dias. Mas é engraçado que últimos dias, a forma como está aqui no grego, é a palavra escatos. Eu acho que o pessoal, eu preparei algumas palavras aqui para poder ficar fácil para o entendimento, né, do estudo que nós estamos fazendo. A palavra escatos significa o final do final. A palavra pode ser usada para descrever o ponto mais distante em que se pode ir. O final do final, a palavra escatos, na linguagem, na mentalidade grega, não era simplesmente, vamos aqui comparar um ano inteiro. Não falava sobre a segunda metade do ano, falava sobre os últimos dias de dezembro. Está entendendo isso? É o final do final. O que está sendo falado aqui é, Timóteo, nos últimos dos últimos dias, no final dos tempos, o mais longe que a humanidade puder ir, sobrevirão nesses dias tempos terríveis. Eu quero que você anote, se você está tomando nota, a palavra terrível. Tempos terríveis. Essa palavra no grego é a palavra kalepos. Essa palavra é muito interessante. Muito interessante. Nós vamos parar aqui um pouco agora nessa palavra kalepos, e nós vamos fazer, já que estamos estudando, uma pequena exegese dessa palavra, amém? Como é que nós estudamos uma palavra para poder tentar tirar o verdadeiro sentido dela e tentar aprender a profundidade dessa palavra terríveis? Nós temos que aplicar uma regra de interpretação bíblica, uma regra de exegese que é chamada lei da primeira referência. Ou seja, quando queremos descobrir palavras que estão associadas a um conceito, quando queremos mergulhar no assunto ou no estudo de uma determinada terminologia, nós temos que procurar nas escrituras a primeira vez em que essa palavra foi citada. Geralmente se encontra a verdade principal sobre essa palavra na sua primeira referência. Quem está entendendo isso? Ok, se eu estiver rápido demais, você faz assim, pastor, vai diminuindo, eu vou diminuindo. É que eu sou naturalmente acelerado, amém, irmão? Aleluia. Nasci assim, e Deus só unge o que é autêntico. Enquanto você quiser ser uma cópia, não tem unção não, irmão. Deus só unge o que é autêntico. Graças a Deus por isso, né? Então, aleluia. Deus falou com alguém agora aí que estava dormindo. Fica ligado. Você é único. Você não precisa ser igual a mim ou a ninguém para poder ser ungido. Deu para entender? Deus te criou, irmãos, do jeito que você é. Ele já sabia. E Ele quer usar você. Amém, irmãos? Aleluia. Eu estava falando o que mesmo? Kalepos, ok? Então, por exemplo, quando nós vamos estudar a palavra graça, um exemplo, nós procuramos a primeira referência, se não me falha a memória agora, que eu estou dando esse exemplo aqui de última hora, está em Gênesis 6, e Noé achou graça aos olhos do Senhor. Quando nós extraímos o significado da palavra Noé, por exemplo, estamos na primeira referência para entendermos o que significa graça. Para você aprofundar o assunto sobre algo, você precisa procurar a primeira referência. Isso não é uma regra do rema nem do verbo da vida. Isso é uma regra de interpretação bíblica mundial. Amém? Os doutores na palavra de Deus fazem isso. Então nós vemos que a palavra Noé significa descanso. O descanso achou graça aos olhos de Deus. Ou seja, quer ver graça aumentar na tua vida, fluir? Você precisa entrar em um lugar de descanso. Aleluia!
Então extraímos um dos conceitos principais a respeito de graça quando procuramos a primeira referência. E a palavra kalepos, tempos terríveis, porque estamos falando sobre os nossos dias. O apóstolo Paulo, pelo Espírito, apontou 2000 anos na frente e está dizendo: no dia de Samuel, no dia do pastor Carlos, no dia de apóstolo, aqueles tempos serão tempos terríveis, serão tempos kalepos, como nós colocamos aqui. Ok. Essa palavra é tão diferente, tão especial, digamos assim, que essa palavra só aparece 2 vezes em todo o Novo Testamento. Então nós só temos um lugar de onde nós podemos ir para tentar extrair tudo que está associado a essa palavra terrível. Você está entendendo isso? E o único lugar onde aparece, os únicos 2 lugares é aqui, obviamente, e em Mateus capítulo 8, verso 28, se eu não me engano. Abre lá comigo, por favor. Então nós vamos agora até Mateus 8, 28, para aprofundarmos o nosso estudo sobre tempos terríveis. Nós vamos ver algumas terminologias, algumas palavras que estão associadas a isso, ok? Para quê? Para nós descobrirmos qual é a estratégia de Satanás nesses últimos dias, o que ele está tentando fazer. E eu não estou pregando isso para poder te dar medo, mas é para nós estarmos preparados, aleluia, para sabermos como nos opor a isso e também não permitirmos que essas coisas sejam encontradas em nosso padrão, na nossa própria vida, amém? Ok? Mateus 8, 28, o único outro lugar onde essa palavra aparece, diz assim: quando ele, Jesus, é o sujeito oculto aqui, né? Quando ele, Jesus, chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Esses endemoniados, eles eram excessivamente violentos, é o que a minha Bíblia diz. Excessivamente violentos. É o único outro lugar no Novo Testamento em que aparece essa palavra kalepos. Então estamos falando sobre um homem, um endemoniado em Gadara, que ele era um homem kalepos, um homem excessivamente violento. Vamos estudar tudo que está associado a esse homem e entender que o que Satanás começou a fazer na vida desse endemoniado, Satanás está tentando espalhar por toda a humanidade hoje. Ele está tentando pulverizar, expandir esse espírito, essa potestade que estava no corpo desse homem aqui, hoje está espalhado por todo o Brasil, está espalhado nos jornais, está espalhado nas revistas, ok? Nós vamos estudar sobre isso aqui. Excessivamente violentos é a palavra kalepos. E o versículo continua dizendo: e ninguém podia passar por aquele caminho ou por aquela estrada. É interessante, bem rapidinho, olha para cá. Nós temos a região da Galileia no meio, um rio, ou que na verdade é um lago, né? Chamamos de Mar da Galileia, mas na verdade é um lago gigantesco que está no meio. Só tentando lembrar do mapa aqui. Do lado de cá nós temos Cafarnaum, a cidade de Jesus, onde ele estabelecia morada, onde estabeleceu pelo menos durante um tempo. Do lado de cá nós temos Jerusalém, que era o polo onde todas as pessoas daquela época afluíam para aquele lugar. É por isso que em Jerusalém, na descida do Espírito Santo, tinha pardos, medos, tinha pessoas de todas as nacionalidades ali. E nós tínhamos 2 estradas principais. Então, o Mar da Galileia no meio, nós temos Cafarnaum aqui, nós temos Jerusalém aqui. E tinha essa estrada principal que descia à direita, e uma estrada principal, não estou falando das outras, estou falando das 2 principais que desciam, margeando um lado e margeando o outro lado. Quando as pessoas queriam naquela época ir para Jerusalém, ao invés de descer no caminho óbvio, eles davam uma volta no mapa, porque não queria passar por aquela estrada, porque quem se aproximava desse povo aqui tomava uma surra, corria risco de vida. Você está entendendo? Esses 2 endemoniados bloquearam a estrada. Você está entendendo isso? Aleluia. Então, essa palavra kalepos, eu ainda não te passei a definição dela, eu já passei. Já colocou lá? Kalepos significa algo, um lugar ou alguém perigoso, arriscado, que machuca, que fere. Se você se aproxima, você pode se machucar. Aleluia. Então as pessoas evitavam todo aquele caminho que era óbvio para chegar onde eles queriam chegar, davam uma volta no mapa para não encontrar com aqueles 2 ali que estavam causando problemas. Jesus, que não tem medo de problema, Jesus entendeu que ele era a solução para o problema. Você não pode ter medo de problema, você é a solução para o problema. Não. Luz não foge de escuridão. É a escuridão que foge quando a luz chega. Aleluia. Jesus não dá nem a volta no mapa. A Bíblia diz que Jesus atravessou o Mar da Galileia, saindo de frente aonde eles estavam. De frente. Nós não podemos fugir daquilo que Deus nos capacitou para resolvermos.
Nosso alimento, nosso almoço de meio-dia é cabeça de gigante. A gente não foge de problema. Aleluia! Problemas geralmente estão guardando uma promoção do outro lado. Vou observar no meio corporativo, quem recebe mais, quem resolve o maior problema. Aleluia! Aleluia! Quer recompensa da parte do Senhor? Senhor, o problema de quem eu posso resolver? A falta de quem eu posso suprir? A depressão de alguém, de quem eu posso curar com um abraço, uma oração? Deu para entender isso, irmãos? Não corremos dos problemas, nós vamos em direção aos problemas. E vale dizer que a presença de problemas não quer dizer a ausência da graça ou a ausência de promoção. O apóstolo Paulo disse: uma porta muito grande me foi aberta e com ela veio muitos adversários. A porta não deixou de ser grande, nem deixou de ter sido aberta por Deus, só porque os adversários estavam lá. Davi e muitas pessoas queriam um trono, mas a estrada para o trono se chamava Golias. Nós queremos algo novo, nós queremos coisas novas o tempo todo. Queremos o nascimento, mas antes do nascimento tem dores de parto. Eu não estou falando sobre nada que Deus não tenha. Não estou falando que essas dores de parto são doença, miséria, coisas do tipo. Deus não te dá aquilo que Ele não tem. Eu estou falando sobre desafios, irmãos. Aleluia, aleluia. A prova da nossa fé, para saber, irmão, se nosso fogo é fogo de verdade ou se é fogo de palha. Oh, eu sinto a glória de Deus nesse lugar aqui, irmão. Eu tenho que voltar aqui para o ensino aqui, mas eu estou querendo pregar já. Aleluia, glória a Deus. Oh, rapaz, como é bom pregar aqui na nossa igreja. Meu irmão, pregar essa palavra em outro lugar é brincadeira não, varão. Uma vez eu não vou contar não, senão eu vou perder tempo. Eu fui pregar num lugar uma vez que, irmãos, mas eu estava tão silencioso o local, que eu desci para tocar no povo, para saber se o povo estava vivo. Aleluia. Tinha 2 gêmeos sentados na minha frente assim, 2 gêmeos. Eu digo misericórdia, Corme Damião, eu digo Jesus. Tá. Sentado assim, ó. Eu fazia assim, amém, porque a palavra, só para ver se tinha vindo. Isso aqui é estratégia para aliviar o ensino, para você não ficar engessado aí, amém, aleluia. Então Jesus foi diante do problema para resolver. Nós somos o sal da terra. Cadê as mulheres aqui que sabem fazer um feijão bom? Feijão bom, feijão bom. Não levante a mão se você não souber não, que eu vou cobrar depois. Que sabe fazer um feijão bom ou uma comida boa. Nenhuma dessas mulheres que levantaram a mão coloca todos os ingredientes dentro da panela, joga o sal do lado de fora e espera que o sal cumpra o seu papel. Sal é para estar dentro. Aleluia. Ok. Aleluia, aleluia. Então, aleluia, vocês gostam, né? Bom demais. Então, as pessoas evitavam aquele caminho. Mas eu quero continuar lendo esse texto e nós vamos, veja, esses homens eram cálepos, excessivamente violentos. Vamos estudar as características desse homem, aquilo que a Bíblia nos apresenta, para nós entendermos que isso hoje está pulverizado na sociedade, ok? Então, continuando. Foram ao seu encontro, então, 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Diga sepulcro. Então, essa influência carregava essas pessoas para um lugar de morte. Diga comigo a palavra morte. Ok. E saindo do barco, isso aí eu já vou ler a mesma história, só que em Marcos, o relato de Marcos sobre a mesma história, Marcos 5:2, para acrescentarmos um outro conceito aqui. Marcos conta dessa forma, a mesma história. Saindo ele do barco, lhe saiu ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo. Essa palavra imundo aqui no grego, em todo o Novo Testamento, é utilizado para falar sobre torpeza, impureza sexual. Está entendendo isso? Tanto que no original não está um homem possuído por um espírito imundo. O original está um homem possuído por um espírito de um espírito imundo. O que nos leva a entender que essa torpeza, essa impureza sexual presente na vida dele, foi o que abriu acesso para as legiões entrarem. Está entendendo isso? O seu corpo pertence ao Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Não sabeis que vós sois templos do Espírito Santo e que Ele habita em vós e que vocês não são de vocês mesmos? A Bíblia diz: glorifique a Deus com o seu corpo. Pregamos sobre isso para os adolescentes lá em cima, saíram tudo murcho.
mas salvos. Amém, irmãos? Aleluia. Falamos sobre isso, pregamos hoje pela manhã lá sim, sobre pornografia, imoralidade sexual e masturbação. É melhor aprender em um lugar santo, de acordo com a palavra de Deus, misturado com temor e graça, do que aprender na rua. Aleluia. Bom demais. Então nós temos ligado a essa palavra cálepos. Esses homens eram excessivamente violentos, esses homens eram cálepos, e essa influência, esse espírito levava eles para lugares de morte, mas também encaminhava ele para a impureza sexual, para a torpeza. Continuando, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem com cadeias alguém podia o prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões, as cadeias eram feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia domar. Esse espírito também está ligado a essa palavra cálepos, a ideia de alguém indomável, incontrolável. Morte, impureza sexual, torpeza e algo incontrolável. Vocês estão entendendo o que eu estou relatando os últimos dias aqui? Aleluia. Ok? Se você não está acostumado a estudar a Bíblia, é assim, está fazendo hoje, graças a Deus. Amém. Ok. Marcos capítulo 5, agora no verso 5, e diz: e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e cortando-se, essa influência demoníaca, esse homem cheio de demônio no couro, ele está ligado à palavra cálepos, a ideia de autoflagelo, automutilação. Oh, aleluia. Vai reunindo tudo isso aí, porque essas coisas que estão presentes no homem cálepos, nós vamos observar que é o que Satanás está fazendo na sociedade cálepos. Aleluia. Vocês estão entendendo que nós estamos indo em um assunto fundo hoje aqui? Aleluia. Cortando-se, autoflagelo, automutilação. Lucas, obviamente pela sua formação em medicina, com certeza, de todos os evangelhos, Lucas tem muitos detalhes. Ele era observador, então ele não está contando uma outra história, ele apenas acrescenta algo que os outros discípulos de Jesus não colocaram. Então vá comigo para Lucas 8, 26. Lucas 8, 26. Diz assim: e navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido. Não andava vestido. Essa influência, essa potestade, esse cálepos aqui, está ligado também à nudez, degradação do corpo, desonra, porque para um judeu nudez é desonra. É por isso que Jesus na cruz levou a nossa vergonha, porque ele morreu nu. Está entendendo isso? Ok? Aleluia. Então, nos últimos dias sobrevirão tempos cálepos, tempos terríveis. E sabe, a Bíblia chama esses últimos dias também de dores de parto. Daqui a pouco, Patrícia, daqui a uns meses dá para ter bebê aí, e as mulheres sabem como é dores de parto. Começa uma contração e o espaço para outra é muito longo. Então, o que é algo que acontece em períodos distantes, quando está chegando o nascimento, vão se encurtando os intervalos, deu para entender? E as contrações vão aumentando. Não é mais ou menos isso? Cadê as mulheres aqui nesse lugar que já tiveram filhos em nome de Jesus? Samara, cadê Samara? Gabriel, em nome de Jesus. Não, apertaram minha mente até eu ter o meu, então agora eu vou apertar a mente de todo mundo agora. Então observe que essas dores estão aumentando. Essa influência, esse espírito maligno que estava presente em um homem, aleluia. Quanto mais o fim se aproxima, em mais pessoas nós conseguimos enxergar isso. Então observe, nós temos aqui que nos últimos dias, vamos voltar para 2 Timóteo agora, trazendo toda a bagagem de conhecimento que puxamos de Mateus 8, 28. Voltemos agora para 2 Timóteo, novamente. E nós enxergamos que quando ele diz que nos últimos dias teremos tempos terríveis, ele está associando a ideia de morte aqui, desrespeito pela vida. Gente, tem pessoas que são mortas hoje por dívidas de 10 e 15 reais com o tráfico. Você está entendendo? O valor da vida humana está se perdendo. Eu não vou nem entrar em aborto. Aleluia. Aleluia. As pessoas do primeiro século, os imperadores romanos matavam pessoas nos estádios. Hoje as pessoas estão morrendo dentro de sala. Aleluia. Eu estou falando sobre clínicas de aborto.
Você está entendendo isso? Desrespeito pela vida, degradação. Observe que agora nós estamos enxergando que estamos citando o quadro da nossa sociedade. Também nós encontramos impureza sexual e torpeza. O versículo diz que ele era dominado por um espírito imundo. Mulheres que se entregam a vários homens. Homens que não querem mais ter compromisso com uma só mulher. Imoralidade, pornografia. Eu essa semana estava estudando sobre pornografia para ensinar os adolescentes. E eu vi que existem mais visualizações em sites, mais cliques, mais views em sites pornográficos do que no Netflix, no Twitter, no Instagram, em qualquer outro tipo de rede social. Aleluia. Deus não se deixa escarnecer. Nós não temos direito de pegar o corpo dele, que ele comprou por alto preço, e usarmos para a devassidão. A Bíblia diz que cada um saiba possuir o seu corpo em honra e em santidade. Mas você percebe que aquilo que estava influenciando aquele endemoniado em Gadara, hoje está pulverizado em nossa sociedade. Então mulheres que se entregam a vários homens, homens que se inflamam pelos outros, deixando, como fala em Romanos capítulo 1, a forma natural, deu para entender, de relacionamento e partindo para a devassidão, coisas que Deus desaprova, irmãos. Aleluia. Não estamos falando isso aqui para ficarmos assustados, estamos falando para ficarmos preparados e para nos guardarmos dessas coisas. Também indomáveis, incontroláveis, foi a outra palavra que nós extraímos de lá. Pessoas que não se pode frear a sua conduta, elas não param por nada. Autoflagelo, automutilação, jovens se cortando para tentar suicídio. Sim, isso já aconteceu em nossa igreja. Então não pense que está distante. Aleluia. Aleluia. E o que falar de homens com que tamanha a torpeza, que eles se automutilam? Eu estou falando literalmente sobre o que você está pensando mesmo. Arranca o pênis para tentar fabricar uma vagina, porque, deu para entender, porque ele está torpe, ele está possuído, irmãos. Tem influência demoníaca nisso, eu sei que tem traumas, eu sei que tem toda essa questão de abuso de infância e coisas do tipo, nós não temos como entrar nisso. Eu só quero te dizer, meu irmão, que esse é o tipo de mundo no qual nós estamos vivendo, mas é nesse tipo de mundo que Deus nos deu graça para ganhar essas pessoas. E para não deixar essas coisas, eu estava estudando sobre esse assunto. O pastor Josué Gonçalves, que é muito conhecido, tem um filho chamado Douglas Gonçalves, que tem um ministério para jovens chamado Jesus Cop. Ele fez recentemente uma enquete onde quase 13 mil pessoas responderam. Quase 13 mil pessoas responderam. E ele perguntou sobre essas questões de homossexualismo, lesbianismo, essas questões de pornografia. E Espante Maílson, que lidera o departamento infantil e pega ainda crianças com 8 anos, ainda 12, 90, se não me engano, 93 ou 94%. Das 13 mil pessoas que responderam, tiveram acesso à pornografia a partir dos 8 anos de idade. Não pense que pode estar distante da sua casa. Supervisione os seus filhos. Ao terminar de ministrar, pessoas e adolescentes já entraram em contato com Gabriel e Samara, porque eu disse, peça ajuda. E nós vamos cuidar, nós vamos tratar. Mas nós às vezes estamos alienados. E eu não estou falando somente sobre os filhos, estou falando sobre os pais. Mulher, se o seu marido está demorando de te procurar, existe alguma coisa errada nisso? Pode ser fisiológica, pode ser um problema hormonal, ok? Mas vai e resolve. Mas pode ser algo mais sério. Eu tenho convicção, certeza absoluta, que certeza já é absoluta, isso é pleonasmo. Eu tenho certeza que eu estou pregando o que Deus me mandou pregar. Aleluia, 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 aleluia. Desses 90 e poucos %, a maior parte acessam pelo celular. Procure mesmo analisar se o seu filho com 8 anos precisa de um celular com internet com banda larga, vendo todo tipo de porcaria. Eu estava conversando com Patrícia do meu lado, tanto do computador onde ela estava procurando materiais para estudar, quanto do meu celular, praticamente ao mesmo tempo, subiram pop-ups, subiram janelas
que só basta um jovem clicar e ele tem acesso a cenas de devassidão, a cenas de podridão. Meu pai às 22 horas cortava o sinal da internet de casa. Não tem por que um jovem estar depois das 22, 23 e meia-noite, 1 da manhã, vendo o que na internet. Não está vendo coisa saudável. Não confie no seu filho nesse quesito. Aleluia. Se adultos estão na estatística, que pelo menos são experimentados pelo tempo, não acredite que uma criança ou que um adolescente vai ter capacidade de dizer não. Ok. Estou pegando muito pesado não, né? Amém. Ok. Vamos lá. Autoflagelo, automutilação, nudez. Esse espírito, essa potestade, fazer com que esse homem ficasse nu. Oh, aleluia. Aleluia. Minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa. Nenhum homem aqui dessa igreja quer ver os seus peitos ou suas pernas. Aleluia. Eu não estou falando para você se vestir igual uma senhorinha, mas minha esposa é um exemplo disso. Tem como você se vestir com muita elegância e ainda assim com decência. Não somente minha esposa, mas várias mulheres aqui na igreja. Eu acredito que a maioria. Aleluia. O que eu estou falando é o seguinte, é que às vezes a influência desse espírito pode estar nos rondando e nós não estamos percebendo. Aleluia. Os filhos de Noé foram punidos pelo Senhor. Um deles, porque decidiu olhar para a nudez do pai. O corpo é algo sagrado para Deus. Aleluia. A primeira coisa que Deus fez quando Adão e Eva foram encontrados nus foi providenciar uma vestimenta. Tem aplicações de justiça nisso aí, eu sei disso. Mas vamos observar pelo prisma prático. Agora que você percebeu que está nu, se cubra. Está entendendo isso? Aleluia. Se cubra. Aleluia. Aleluia. Ainda bem que está vazio lá em cima, porque às vezes eu estava sentado aqui e ministrando louvor. E esse vídeo é transparente, tem que providenciar alguma coisa ali para esse negócio aí, um fumê que a gente não veja daqui para lá. Porque uma vez uma mulher sentou, e na hora que a mulher sentou, Patrícia estava cantando em algum dos lados aqui, que eu percebi que na forma como ela ia sentar, ia dar para ver alguma coisa. Eu baixei a cabeça, comecei a louvar com os olhos baixos. Depois eu olhei para Patrícia. Patrícia estava de longe assim, ó, não olhando para lá, olhando para mim. Ela estava assim, ó. Então ajude os ministros de louvor dessa igreja. Ah, pastor, isso aí é muito careta. Essa igreja tem regra, tem padrão, irmão. Eu não tô, você pode chegar com a roupa que você tiver. Não estou dizendo que... Entenda, mas quando você decide fazer parte de uma comunidade, é porque você está decidindo viver como ela vive. Amém, somos prósperos, somos ricos e milionários, nossa mente é grande. Mas nós não usamos da graça, irmãos, para darmos lugar à devassidão e ao pecado. Eu sei que tem pessoas que aceitaram Jesus agora e nem têm roupas. Entenda, eu entendo todas as perspectivas, porque já atendemos pessoas de todos os jeitos. Então não me leve para os extremos, deu para entender. Mas ainda desse púlpito vai continuar saindo a verdade e o que é correto. A decência continua em nosso meio, amém? Ok, então, e nós estamos no versículo 1 de 2 Timóteo 3, viu? O restante a gente vai adiantar. Amém, ok. Então, nada disso é por medo, tudo isso é para nos advertir, para sabermos como nós devemos atuar como igreja. Continuando o verso 2, ele diz que nos últimos dias, nesses tempos cálepos, os homens serão amantes de si mesmos. Essas duas palavras em grego nunca deveriam estar juntas. Porque nós temos a palavra, acho que tem aí, botei? A palavra philoautos, essa é a palavra grega que está aí, amante de si mesmo. A palavra philos, ou a palavra philéu, é a palavra para amor, carinho, até mesmo para a palavra beijo. Uma das palavras beijo em grego é a palavra philéu. Então, beijo, carinho, afeto é algo que você reserva para o outro. Mas essa outra palavra está associada à palavra autos. Deu para entender? O amor, o carinho, a fidelidade, tudo isso que está ligado ao conceito filéu,
Essas pessoas não sentem pela sua igreja, não sentem a sociedade no modo geral. Esse é o plano de Satanás. Deu para entender? O maior compromisso não é com a igreja, com a família. Os homens estão amando a eles mesmos. Amor próprio, foco próprio. Ao invés de amar e ser devoto à família, aos amigos, aos filhos, à sua igreja, ele só permanece em um relacionamento se puder tirar alguma coisa dele, daquilo. Aí ele diz, avarentos. Aqui nós temos a palavra pleonexia. Significa uma preocupação doentia com coisas materiais. Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer ou de vestir. O vosso Pai que está no céu sabe de todas as coisas. Não estou cancelando o fato de nós confessarmos fé, crermos por alguma coisa, mas eu estou falando aqui, a palavra pleonexias é um desejo, uma preocupação fora do normal, doentia. Os pais querem coisas boas para os seus filhos. Eu não estou demonizando o querer algo bom, não é isso, não me interprete mal, vamos ter cuidado. Eu estou falando sobre pessoas que nunca estão satisfeitas com o que têm, são sempre ingratos. Quero mais, mesmo que eu morra, mesmo que seja roubando, fraudando, mesmo que seja passando numa nota aquilo que o cliente não vai receber, dá para entender? Fraudando coisas, mas eu quero ter. Eu não quero ter um dinheiro que não venha por meios legais, ou por meios santos. Aleluia. Não queira, irmãos, associação com qualquer tipo de coisa que foge. Deixa eu te dizer, nós temos um padrão moral, gente. Aleluia. Pessoas que não querem pleonexia, preocupação doentia com coisas materiais. Também nós vemos em pessoas que têm extrema dificuldade em dar, em semear, em doar, em ofertar. Pessoas apegadas às coisas. Eu já disse mais de uma vez para as pessoas, talvez você que esteja aqui, que já me deu alguma coisa, já deve ter escutado isso de mim. Depois que me deu, é meu e eu dou a que eu quero. Porque eu sei que muita coisa que chega em minha mão, eu sou só um canal, irmãos. Aleluia. Então provavelmente uma coisa que você me deu, você pode ver, uma camisa pode ver no corpo de outra pessoa, mas o teu galardão vai ser o mesmo. Amém. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Estou falando só sobre mim, sobre qualquer outra pessoa. Depois que a pessoa te deu algo, sonde, irmãos, se aquilo é colheita ou se aquilo é semente. Não quebre o ciclo. Ele continua dizendo, presunçosos. E aqui retrata pessoas que descrevem, pessoas que mentem, pessoas que aumentam as histórias. Conte as coisas como elas são. Fazem qualquer coisa, embelezam a história, mas eles precisam causar uma boa impressão para que as pessoas passem a admirá-la mais. Aleluia. Ou seja, essas pessoas não têm um padrão de ética, não têm um padrão de moral, não têm um padrão de comportamento. Escuta outra característica. Estudando essa palavra eu descobri, a depender de com quem ele esteja, ele muda. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando? Aleluia. Eles mentem se for para ter vantagem. Eu lembro uma vez eu voltando de Aracaju e tinha um abençoado de um Honda Civic da minha frente. Eu te contei essa história, não foi, bicho? Acho que eu falei aqui também na igreja. E ele na minha frente, irmão. E aquele cara não estava na carruagem de Elias, não. Aquele cara estava lento. E eu acho que eu tinha que chegar para pregar ou para fazer alguma coisa aqui na cidade. E esse cara na minha frente, eu não tinha encontrado oportunidade para ultrapassar. Até que chegou um momento onde ele diminuiu e não tinha nenhum outro carro saindo, né? Vindo no sentido contrário. Eu disse, é de Deus agora. Joguei para o lado e fui ultrapassar. Quando eu estou do outro lado da faixa, eu percebi que eu tinha passado por uma faixa dupla contínua. E de longe, quando eu olhei para frente, tinha um policial assim, ó. Meu filho, Jesus tem misericórdia do seu servo. O Senhor sabe que eu não vi, Senhor. O Senhor sabe que eu não vi, tal. Quando eu parei, o policial chegou no meu lado. Tudo bom, cidadão? Eu digo, tudo vai bem, graças a Deus e tal. Pode descer do carro, por favor? Eu já sabia que tinha molecagem, porque para multar não precisa mandar eu descer do carro, né? Notificava e ir embora. Eu digo, posso? Aí era na estrada, tinha aquelas casinhas ali onde é o posto. Vamos entrar ali, eu digo, bora. Sentei ele lá, rapaz, faixa dupla contínua. Eu falei, rapaz,
Agora deixa eu te dizer uma coisa, rapaz, eu não gosto de coisa errada não. Foi um acidente, bicho. Eu sei que talvez outras pessoas cheguem aqui e falem isso como uma desculpa para tentar se safar, mas acredite, eu estou falando a verdade. Rapaz, o negócio tá sério aí para vocês. A gente tem que ver como é que a gente vai. Tem que ver. Aí eu digo, rapaz, então, infelizmente é isso aí, né? Então, rapaz, porque assim, tá difícil aí, viu? Eu digo, de novo? Talvez tenha que fazer reciclagem, eu nem sei o que é reciclagem, eu tenho que catar latinha, é o que é isso? De voltar novamente à autoescola, praticamente. Tá repreendido, vai fazer reciclagem? Eu digo, não. Tô nada contra, irmão, tô brincando, pelo amor de Deus. E aí eu fiz, rapaz, final da história, ele só cessou quando eu disse, rapaz, eu acho que você não entendeu. Não existe outra forma de resolver isso. Ou você, pela autoridade que tem, é gracioso comigo e me libera, ou não há outra coisa para fazer. Você está conseguindo entender isso? O que quer dizer isso? Nós temos um padrão, irmãos. Nós levamos o prejuízo, mas o nosso padrão não diminui. Você perde dinheiro, mas mantém a sua palavra. Oh, aleluia! Gente, o negócio está sério hoje. Eu sei que, quando eu falei isso, eu disse assim, cara, eu entendo também o seu serviço. Se quiser multar, multe, eu entendo. Meu pai é policial, meu irmão também e tal. Aí ele fez, não, então você é meu colega. Então você está liberado. Eu digo, muito obrigado, senhor. Liberado desse jeito, tudo bem, mas outro jeito não tem como, né? Por quê? Porque nós temos um padrão. Diga, eu tenho um padrão. Ele continua dizendo, arrogantes, é a palavra ruperefanos. Nós temos aí? Nós temos uma palavra grega composta, nós temos rupo, que é acima, e a palavra prefanos, que significa aparecer. E essa palavra grega retrata, eu anotei aqui, pessoas que se acham melhores e mais inteligentes do que outras. Pessoas que acham que as pessoas que têm menos estudo do que elas são estúpidas, só porque não tem o grau de escolaridade que aquela pessoa tem. Deu para entender? Pessoas que se acham tão conhecedores, assim é o que diz, que elas se sentem na posição de decidir até pelo outro. Gente, isso é muito forte. Sabia que existe uma agenda aí LGBT que está tentando te ensinar como criar os seus filhos? A Hungria decidiu não aceitar essa cartilha e quase toda a União Europeia está caindo de pau em cima deles, porque eles decidiram caminhar pelo padrão correto. Nós estamos em um mundo calepos. Um mundo excessivamente terrível. Aleluia. Aleluia. Não, os nossos filhos de 5, 6 anos, 7, ou até quando você perceber que você deve entrar em certas conversas com ele, até lá, ele não precisa saber de algumas coisas. Aleluia. Nós temos hoje pessoas que chegam a dizer que com 6, 7 anos, uma criança pode olhar para um espelho e não se identificar, foi a palavra que essa pessoa usou. Não se identificar, não perceber no espelho, não se identificar com o corpo dela. Ela está vendo o manto, está vendo a ferramenta masculina ali, e pode dizer, eu me sinto uma menina. E os pais têm que submeter aquela criança a uma cirurgia de mudança de sexo. Se aquela criança pega uma 38 e dá um tiro, as mesmas pessoas dizem que ela não tem capacidade de discernir o que é um crime, mas tem capacidade de mudar de sexo. O nome disso é safadeza de Satanás. Aleluia. Se nós não nos levantarmos, irmãos, para mantermos o padrão correto, nós vamos chegar a um ponto onde vai ser tarde demais. Aleluia. Mas essas pessoas, elas se acham tão superiores, tão progressistas, com um pensamento tão elevado, que elas querem nos obrigar a sair do padrão, porque chama o nosso padrão de antiquado. A Bíblia é mais real, mais recente do que o jornal que vai sair amanhã. Eu vou dizer de novo, a Bíblia é mais recente do que o jornal que vai sair amanhã. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não passa. Aleluia. Ele continua dizendo, blasfemos significa alguém que fala de uma forma muito rude. Tem lá? Acho que não, né? Eu não coloquei todos não. Alguém que fala de forma muito rude. Pessoas que usam palavras que humilham os outros. Linguajar perverso.
Vou adiantar um pouquinho. Ele continua dizendo: desobediente aos pais. Aqui no original tem que não pode ser liderado. E aqui também se encaixa tanto os pais naturais como os espirituais. Pessoas que não se podem mais controlar, que não tem mais limite, que não quer ser liderada. Crianças que dominam os pais. O pai tem que negociar com a criança, porque tem medo da reação que ela vai ter se ele agir como pai. Cuidado para essa influência desse espírito não estar entrando na sua casa. Aleluia. Deus levantou líder dentro de casa. E os líderes não são os filhos. Aleluia. Arthur que aguarde. Já vou dizer a ele: só tem um cachorro que urina aqui dentro, sou eu. O território é meu, você está entendendo, irmão? Aleluia. 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 Com meu pai era assim, você está entendendo? Meu pai dizia: só tem um aqui dentro, viu? Aqui dentro só tem um que diz como a coisa vai acontecer. Ele só precisava dizer isso, irmão. Minhas pernas, ó. E eu dizia: por que eu preciso fazer isso? Geralmente ele nem justificava, ele dizia: porque eu quero que você faça isso. Aleluia. Eu dou graças a Deus porque eu fui criado assim. Eu não quero almoçar hoje não. Meu pai dizia: mas sente na mesa, você vai ficar com todo mundo aqui. Eu não quero comer, não coma, não vou lhe forçar, mas sentado você vai ficar. Se ele não fizesse isso, eu não seria uma pessoa liderável hoje. Teria dura cerviz. Porque a criança entregue aos seus próprios prazeres, criança entrega a si mesmo. Isso foi Salomão que falou, é Bíblia. Ela envergonha o pai. Eu tive com meu pai na sexta-feira, aniversário dele. Amanhã o meu inclusive, 3 dias depois. E eu tenho um orgulho de ouvir meu pai dizendo: você é um bom filho. O modo de vida que você tem me orgulha. Mas eu devolvo o agradecimento a ele. Eu sou quem sou pelo treinamento que tive. Aleluia. Graças a Deus pelas surras que já me salvaram de problema. Que eu não entendia na hora, mas depois ajudou a formar, a entalhar o homem que você está vendo. Então, desobediente aos pais, ele continua dizendo: ingratos, pessoas, nação, sociedade, que antes eram gratos, mas agora mudaram. Pessoas que não agradecem por nada. Você já parou para algum dia na sua vida agradecer ao seu chefe, a quem te dá um emprego, irmão? Às vezes, não, mas isso é humilhação. Será mesmo? Será que não é orgulho? Você chegar para ele e dizer: cara, eu sei que não é nem data, não é seu aniversário, não é nada, mas muito obrigado, porque Deus te usa para abençoar a minha vida. Ser grato está na moda, irmão. Aleluia. Tantos exemplos que eu podia dar, eu dei esse. Alguém precisa ouvir isso. Aleluia. Aleluia. Pessoas que têm o direito, que acham que têm o direito, está dentro do conceito de acaristia, ingratos. Pessoas que acham que têm o direito de ter tudo o que os outros têm, mesmo que o outro tenha levado anos de trabalho para conseguir. É engraçado. Inclusive, ele acrescenta como pessoas que tentam invadir terrenos privados de outra pessoa para tomar posse de forma ilegal. Isso acontece em nossa nação ou não? Tem dedo de Satanás nisso, irmão. Eu mereço ter o que fulano tem, mas você não sabe. Os anos de dedicação, os anos de falta de sono, de trabalho, de investimento. Você está entendendo isso? Cuidado para esse espírito de inveja, dentro desse espírito calepos, não está entrando na nossa mente. Aleluia. Tudo na vida tem um progresso, tem um histórico, tem uma estrada. Toda conquista, ela é antecedida de uma estrada. Ímpios, irreverentes, é o que significa sem santidade, sem temor ao Senhor. E todas essas outras palavras que eu vou citar aqui estão dentro desse conceito de ímpios. Más maneiras, pessoas sujas, indecentes, vulgares, rudes. Tudo isso nós poderíamos aprofundar em cada um desses conceitos, mas não tem como pregar a Bíblia toda em um dia só. E não seria possível também. Sem amor pela família, significa a deteriorização da casa. Membros da família que perdem a afeição pelos outros. Não existem mais momentos em família. As pessoas deixam de... Olha o conceito, que conceito interessante. Deixam de ser família e se tornam apenas pessoas que vivem debaixo do mesmo teto. Aleluia. Não negligencie coisas simples como sentar à mesa com a sua família para poder conversar.
essas coisas não caíram de moda. Aleluia. Nós amamos a sua palavra, Senhor. Ela é o nosso padrão. Nós vamos nos amoldar a isso e não o contrário. Não tente relativizar o que Deus está nos passando de forma clara. Aleluia. Irreconciliáveis significa desfazer a aliança. O dicionário descreve pessoas que dizem: é difícil demais manter esse relacionamento, esse contrato, esse pacto. É mais fácil romper. Deu para entender? É mais fácil romper do que manter algum tipo de relacionamento. Pessoas que falam em divórcio como se não fosse algo sério. Pessoas que preferem quebrar uma aliança ao invés de abrir mão, de mudar. Deu para entender, irmãos? De entender o que o outro deseja de você e você adaptar. Casamento é a adaptação. Aleluia. Mas esse irreconciliável são pessoas que dizem: não, é melhor desfazer esse negócio do que você mudar, do que você melhorar, crescer, progredir para manter o relacionamento. Estou falando sobre relacionamento matrimonial, mas estou falando sobre empresa, sobre negócio, sobre contrato, sobre pacto, sobre coisas do tipo. Caluniadores são pessoas que querem tanto os seus direitos, é como o dicionário coloca, que tudo, em todas as situações, ele prefere processar e processar e processar e processar, mesmo que existam outras formas amigáveis de resolver. Isso não é interessante, gente? Quando nós lemos o caluniadores e não entramos no dicionário para procurarmos o que de fato significa no original, fica muito superficial a leitura. É por isso que precisamos estudar. Ou seja, descreve alguém que acha mais fácil levar algo à justiça do que perdoar. Aleluia. Eu não estou dizendo que é errado levar alguma coisa à justiça. Nós temos advogados aqui e eu não quero que eles me matem no final do culto. Eu estou dizendo que em algumas situações o Senhor pode dizer para você: abra mão do seu direito. Será que só aconteceu isso comigo, pelo amor de Deus? Mas alguém que você disse: eu tenho direito, está tudo aqui. Deus disse: você vai deixar isso passar. Por quê, Senhor? Porque eu quero te ensinar algo. Deus às vezes age como meu pai, porque eu quero que você faça. Aleluia. Você vai fazer isso, eu quero te treinar. Aleluia. Me treinar a quê? Às vezes a obedecer. A dizer: poxa, mas havia aquela palavra aqui, perdoe, releve. Mas eu poderia ganhar. Disso aqui você abre mão. Oh, gente, parece que eu sou o único pato na lagoa hoje. Ou mais alguém já passou por isso? Que você se achava no direito de falar, de gritar e de coisas do tipo, e Deus disse: você vai ficar calado. Levanta a mão para o povo aqui, o restante dos santos, saberem que eu não estou sozinho. Aleluia. Sem domínio próprio significa, é a palavra akratos, que a pessoa perde a capacidade, perde a força de dizer não para os seus próprios desejos. Não param de sofrer, não param de gastar, não controlam suas emoções, não conseguem frear os vícios cruéis. Significa pessoas selvagens, violentas, não civilizados. Inimigos do bem. Eu estou dando uma adiantada aqui, depois de alguma outra forma a gente procura aprofundar mais. E tem os livros de Rick Renner, tem vários pregando sobre 2 Timóteo 3. Qual é o que prega sobre esse texto especificamente? É o Espíritos... Guia de Sobrevivência dos Últimos Dias. Eu acho que tem na livraria. Isso aqui que eu estou falando é muito superficial para o que tem nos livros dele. Ele vai muito mais longe do que eu estou falando aqui. Aí ele diz: inimigos do bem, traidores. Relata pessoas que quebram relacionamentos também, abandonam suas igrejas, seus chefes, seus amigos, só ficam em uma relação quando podem tirar alguma coisa. Precipitados, soberbos, olha isso, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Ele não diz aqui amante dos prazeres e inimigos de Deus. Ele não diz isso. Ele diz mais amante dos prazeres do que amigos de Deus. Isso para mim parece que é alguém que simpatiza com o evangelho, que vem para a igreja, que devolve o seu dízimo. Deu para entender? Mas quando ele precisa decidir entre os prazeres, entre uma praia ou uma igreja, ele prefere ir à praia. Entre honrar ao Senhor nos cultos da sua igreja ou estar no cinema assistindo um bom filme, ele é mais amante dos prazeres do que amigo de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia.
Se Deus está falando contigo, é bom que você aproveita a máscara que já está cobrindo metade do rosto. Olha para frente, levanta a mão, dá um brado de louvor. Ninguém sabe que Deus está falando contigo. Mas o Senhor está nos corrigindo isso, gente. Tenha certeza. Esse assunto começou a movimentar dentro do meu coração na terça-feira. Já desde antes eu tenho lido esses materiais. Mas na terça-feira o Senhor... Tentei me pregar outros assuntos, até pedi para Eduardo, rapaz, providencia uma imagem de uma águia, que eu vou pregar sobre a águia domingo. Então eu disse, que conversa de águia, quando eu mandei você falar de águia nenhuma, vai ficar para outra oportunidade. Mas é do manto essa pregação, vai ser, se Deus quiser, é a próxima. Mas precisamos falar o que Deus quer que seja falado. Aí ele continua, estou quase concluindo. Tendo aparência, casca, roupa de piedade, mas negando o poder. Aleluia. Depois que toda essa lista praticamente é colocada, o apóstolo Paulo arremata, finaliza dizendo: afaste-se também deles. Precisamos saber, irmãos, balancear entre o sal e o afaste-se também deles. Quando você deixa de ser uma influência e você percebe que passou a ser influenciado, é melhor se afastar. Aleluia. Afaste-se também deles. O original aqui é: dê as costas, saia e não volte mais nunca. Gente, isso é Bíblia, inspirada pelo Senhor. Tem sim algumas pessoas que o Senhor vai dizer para você: eu não quero você se relacionando com ela. Você não consegue influenciá-la, vai se perder? Não, se afaste. Deus vai usar outra pessoa para ganhar aquela pessoa ali. Aleluia. Eu sou o único, novamente, pato na lagoa, que Deus já me mostrou 3 ou 4 pessoas que Deus disse: a partir de hoje, você não anda mais com ela. Mais alguém, gente? Eloana, levanta a mão, Eloana, para me ajudar, que eu sei. Eloana levantou, mas o bracinho é meio curto, aí eu quase não... Homem, quem está na frente é reverendo. Meu bispo, pelo amor de Deus, meu bispo. Grande homem de Deus, o pastor Serginho está aqui no nosso meio. Bom demais. Então, qualquer coisa o senhor me corrige no final aí, meu bispo. Glória a Deus, Deus é bom. Então, olha o conselho de Paulo: afaste-se também deles. Aí ele diz, vou continuar, vou fazer uma leitura um pouco mais rápida agora. São estes que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres sobrecarregadas de pecados. Uma das traduções traz mulheres carentes. Cuidado com carência, que faz você pegar qualquer bucha. Amém? Ok. As quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, estes também resistem à verdade, porque a mente deles é depravada e eles foram reprovados na fé. Aleluia. Janes e Jambres foram aqueles dois que se opuseram a Moisés. Jogou o cajado no chão, se tornou uma serpente. Mas 2 ilusionistas, Janes e Jambres, jogaram também o cajado, mas a serpente proveniente do cajado de Moisés engoliu a deles. Essa é uma das formas como nós vamos vencer nesse mundo. É poder de Deus em nossa vida, irmão. O poder de Deus em sua vida vai engolir as estratégias de Satanás. Como proteger a minha casa? Uma vida de poder, uma vida no Espírito, uma vida de oração, discernimento de Espírito. Os dons do Espírito operando em sua vida vão te blindar desse tipo de coisa. Aleluia. O poder de Deus vai engolir os planos de Satanás. O poder de Deus vai engolir o que Satanás projetou. Gente, eu estou profetizando para alguém hoje à noite, pelo amor de Deus. Aleluia, eu vejo o poder de Deus na sua vida. Aleluia, aleluia, engolindo os problemas. Sim, o diabo pode ter plantado algo, mas o poder de Deus vai engolir hoje. Aleluia, recebe essa palavra. Não estou te empolgando não, eu estou profetizando. Então essa é a situação do mundo em que nós estamos vivendo. E Satanás deseja continuar a fazer essas coisas crescerem. Mas qual foi a estratégia de Satanás para conseguir implantar isso no mundo? E é a mesma estratégia que ele continua tentando usar para implantar isso não somente no mundo, mas na igreja e em nossas próprias vidas. Eu quero que você vá comigo para 1 Timóteo agora, capítulo 1, verso 2. Já estamos concluindo. Quem me dá mais 5 minutos?
5, 10, 15, 20, 25, 30. Olha aí, ó, 10 minutos. Foram 2 amém, cada amém é 5. Ele diz: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Como eu te roguei, Timóteo, quando parti para a Macedônia, eu roguei que você ficasse em Éfeso, escuta, olha o segredo de Deus nesse versículo, para advertir a alguns que não ensinem outra doutrina. Diga comigo, outra doutrina. E aí nós temos, pode colocar, pessoal, a palavra heterodidáscalos. Essa é a palavra que aparece para outra doutrina. Nós temos aí a junção de 3 palavras em grego. A primeira é hétero, que significa de outro tipo, ok? Por isso que um homem que é heterossexual é porque eles têm atração pelo outro sexo. Está entendendo isso? A palavra hétero no grego significa de outro tipo. A palavra didas aí, de onde tiramos didática, por exemplo, é a palavra ensino. E essa palavra kalos significa excelência, maestria, habilidade. E é engraçado quando nós juntamos todas essas palavras e encontramos no original. Eu roguei você, Timóteo, para que você não permitisse que as pessoas pregassem outra doutrina ou heterodidáscalos. O que ele estava querendo dizer no original, e Timóteo, obviamente que falava grego, entendeu o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer. Basicamente era isso: não deixe e nem receba qualquer outro tipo de ensino, por maior que seja a excelência e o argumento e o palavreado bonito que a pessoa use. É um ensino que tem muita excelência, é pregado de uma forma habilidosa, todavia é de outro tipo. Alguém está entendendo isso, gente? Não misture a palavra que você recebeu com outra coisa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Você ouve sobre fé e se assenta às vezes para ouvir uma pessoa que não tem a visão que você tem, e que Deus já te comunicou que você não deve se alimentar dessa fonte. E às vezes uma grama, uma informação desconstrói toda a confiança e toda a certeza e toda a convicção e toda a base doutrinária forte que você tem recebido desse lugar. Tem livros demais dentro da nossa visão para nós estarmos buscando materiais fora. Ah, pastor, você é muito carente. Se nós tivéssemos na totalidade a maturidade de ler e de conseguir discernir o que se encaixa dentro da visão e o que não, e só se alimentar de coisa boa, mas a maioria do povo se engasga ainda com a espinha. Aleluia. Ah, pastor, como o peixe joga a espinha fora, meninos na fé se engasgam com a espinha ainda. Sangra, dá para entender isso? Ah, pastor, então você não aconselha a ler livro de outros ministérios? Aconselho. Ministérios que pregam a mesma coisa que você tem recebido aqui. Aleluia. Oh, glória a Deus. A gente recebe tudo. Receber a palavra profética, aí recebe. Pode mandar, pastor, que até injeção na testa eu recebo. E quando vem um conselho pastoral desse, você quer relativizar. Escuta o que seus pastores estão dizendo. Depois que você zerar essa livraria aí, meu irmão, de estudo, dentro da visão, você vai ter maturidade suficiente para comprar um livro e às vezes ler um capítulo de um assunto que você quer, mas saber que o restante vai macular a visão que você tem. Aleluia. Aleluia. Diga graças a Deus, pastor. Diga, pastor, eu te amo, pastor. Obrigado, Jesus. Estou precisando desse apoio hoje aqui. Aleluia. Mas tem Gabriel e Miguel aqui do meu lado. Aleluia. Glória a Deus, 2 anjos em cima, 2 anjos na nave no lugar. E aonde houver um crente batizado, você ouvia também que eu estou ligado. Demais. Então, heterodidáscalos, um ensino diferente, um ensino de outro tipo, mas como ele é dado com muita maestria, como as palavras são muito bem selecionadas, um infantil engole e leveda toda a massa. Vá comigo rapidinho para 1 Timóteo 4. Já estamos concluindo. 1 Timóteo 4. Vocês estão sendo abençoados, gente? Louvado seja o nome do Senhor. Eu saí de casa dizendo, Patrícia, vá orando aí, intercedendo, minha filha, porque ela dizendo, vai ser uma bênção, vá na paz, meu filho. Glória a Deus. 1 Timóteo 4, 1. Deixa eu te mostrar como Satanás consegue fazer isso aqui. Qual é a estratégia que ele usa. Nós sabemos a definição da palavra diabo, né? Nós pensamos que diabo
é um segundo nome para Satanás, ou como um sobrenome dele. Mas a palavra diabo no grego é a palavra diabolos, que é a junção de duas palavras. A primeira palavra, dia no grego, que significa penetrar, perfurar, entrar. Deu para entender? Dá a ideia de algo penetrando uma carapaça. E a palavra balos é uma palavra para lançar, jogar. É usada no Novo Testamento constantemente. Quando Jesus lançou a rede, deu para entender? Lança a rede do outro lado, você tem a palavra balos, lançar, atirar. E nós descobrimos, quando juntamos a palavra diabalus, que foi traduzida aqui, que nós conhecemos como diabo, nós não encontramos o nome de Satanás, mas sim como ele opera. Satanás é alguém que vai lançar, vai lançar, e não vai se cansar de fazer isso, porque ele vai lançar, até penetrar, até perfurar. E depois que ele entra, ele estabelece uma fortaleza ali dentro. Então, Satanás, ele não tem pressa de tentar nos desviar, o povo de Deus, de você estar hoje aqui e amanhã você está no mundo já, Ariana Fivela, como o pastor Raimundo diz. Mas a frieza começa aos poucos. A falta nos cultos começa aos poucos. O desejo de ficar em casa assistindo pela TV, quando você pode estar aqui, e graças a Deus pelos recursos, mas nada se compara à unção coletiva. Nada se compara ao ferro afiando ferro, a brasa aquecendo a outra brasa. O apóstolo Paulo disse: eu oro para que Deus me dê a oportunidade para ver o seu rosto. Quando você assiste o culto pela internet em casa, você vê o rosto da sua liderança, mas a sua liderança precisa ver o seu rosto. O apóstolo Paulo disse: eu quero ver o seu rosto. Não é engraçado como a maioria das palavras proféticas aqui, quem está aqui, que já está aqui, profetiza, você recebe quando você olha para a pessoa. É assim com o senhor também, reverendo? Olhou para a pessoa, vem uma palavra. É muito difícil comigo eu estar em casa e lembrar de alguém e vir uma palavra. Geralmente quando eu olho para a pessoa, não precisa desviar o olhar não. A gente tem medo de profeta, né? Eu olho a pessoa. Mas é quando eu olho para a pessoa, mais alguém é dessa forma também, que já profetizou e você percebe. Porque há um poder em tua liderança ver o seu rosto. Graças a Deus. Se você precisa ficar em casa, não pode de fato sair, ter alguma comunidade ou algo do tipo, graças a Deus pelas câmeras, mas venha congregar. Se você vai no mercado, vai na feira, vai no shopping, e você vai em todo lugar, não é aqui que você vai pegar alguma coisa. Pega ele, Jeová, em nome de Jesus. Escuta isso. Então já aprendemos que diabo, é aquele que constantemente, repetidamente lança sugestões, palavras, sofismas, dúvida, com o intuito de penetrar, de perfurar. 1 Timóteo 4:1 ele diz: o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Apostatarão e dando ouvidos, nós temos duas palavras, a palavra planos no grego, e a palavra apisteme. A primeira significa lento e metódico, e dando ouvidos é a palavra apisteme, que significa recuar passo a passo. Uma falsa doutrina, um falso ensino nunca vem no teu coração de uma vez e já muda a forma como você crê. Mas a pessoa abre uma concessão aqui, abre a concessão aqui, abre a concessão aqui, e passo a passo ela está recuando da pureza do ensino que te salvou. Satanás não tem pressa de desviar alguns. Ele vai processualmente, gradualmente. Aleluia. É normal faltar, é normal isso, é normal aquilo, é normal aquilo, é normal aquilo. Fulano desviou, sabia? É o que eu escuto. Aleluia. Concluindo, como podemos nos livrar disso? E aqui é a parte mais rápida da pregação, não se assombre. Amém? É a parte mais rápida. Eu quero ler o versículo 6 de 1 Timóteo 4. Você já está aí em 1 Timóteo 4, não é isso? Verso 6, ele fala sobre pregar e tal. Aí ele diz: propondo essas coisas. Que coisas? O que ele falou nos versículos anteriores. Não deixe que ninguém pregue outra doutrina e tal, coisa do tipo, né? Não foi isso que nós acabamos de ler? Ok. Fala sobre fugir de espíritos enganadores, doutrina de demônios. E ele diz: propondo essas coisas aos irmãos,
você será um bom ministro de Cristo Jesus, criado com as palavras da fé. Oh, aleluia! Quem é da fé aqui? E da boa doutrina que tem seguido. Fala para o seu irmão, você tem seguido a boa doutrina? Aleluia! Mas essa palavra propondo é muito interessante, e essa é a penúltima palavra que nós vamos ver o significado para nós terminarmos. Essa palavra propondo essas coisas aos irmãos é muito interessante. A palavra hupotífone, eu não sei se eu botei lá, acho que não, né? A palavra hupo significa abaixo, e a palavra tífone significa, é a palavra para colocar uma fundação. Então, o que ele está dizendo aqui é: Timóteo, o seu papel é ir por baixo das pessoas e colocar base lá. Observe, eu vou te dar um exemplo. Quando nós construímos uma casa, nós não, que eu não construo, mas quem constrói uma casa, é melhor comprar pronto, né? A não ser que sua profissão seja essa, né? O que acontece? Primeiro se coloca a fundação, então se levanta a parede, a estrutura, as colunas, e toda a casa é construída depois da fundação estar colocada por baixo. Mas no novo nascimento não é assim. A pessoa nasce de novo, mas não tem um fundamento ainda. Aleluia! É por isso que o seu papel é pegar você, sua casa, sua família, seus filhos, deu para entender? E você tem a obrigação de ir por baixo e dizer: sente aqui, eu vou colocar fundamento na sua vida. Eu não quero ir para a igreja. Você vai, porque a minha responsabilidade é colocar base debaixo dos seus pés. Fazendo isso, Timóteo, você vai ser um bom ministro de Cristo. Fazendo o que, Paulo? Dia após dia, ensinando, admoestando, indo por baixo, colocando fundamento. Música é bom, mas eu quero doutrina. Eu quero música que tenha palavra. Eu quero mover na palavra, porque a palavra é o nosso firme fundamento. Aleluia! Aleluia! Propondo essas coisas, fundamentando isso, nós somos responsáveis, irmãos. Aleluia! Aí ele diz: fazendo isso, serás bom ministro de Cristo. E essa palavra bom é impressionante. Eu quase passo por ela direto. Quando o Senhor falou comigo: volta, porque você tem coisa para você pegar nessa palavra aí. E essa palavra bom aqui é a palavra kalos. E obviamente ela significa diretamente a melhor, ou o melhor. Mas kalos também simbolizava uma profissão da época do apóstolo Paulo. Que profissão era essa? Era um crítico artístico. Era aquela pessoa que ia naquelas galerias de arte da época, e a responsabilidade desse crítico era avaliar qual era a melhor obra para pegá-la e colocá-la em um lugar de destaque. Dar o prêmio da melhor obra de uma exposição. Isso não é interessante? Só que aqui não está falando sobre obra de arte, está falando sobre ministros. Diga: eu sou um ministro. Você é um ministro da sua casa, da sua família. Você é um ministro dos seus negócios. Você está entendendo isso? Ele está dizendo: Timóteo, propondo essas coisas, aqueles que dedicam a sua vida em colocar fundamento, em dar base, em ir por baixo, em ensinar uma boa doutrina. Oh, aleluia! É como se Jesus Cristo estivesse passeando numa galeria de ministros, e ele passeia e olha por todas as artes, mas quando ele encontra alguém que prega a palavra, quando ele encontra alguém que bota fundamento, ele diz: uau, esse é o cara, esse aqui eu vou colocar em um lugar de destaque, porque ele é aquele que vai por baixo e coloca fundamento nas pessoas. Vocês estão entendendo isso, gente? Aleluia! Um ministro que é elogiado por Jesus é um ministro que vive a sua vida para colocar fundamento nas pessoas. Aleluia! Diga: o meu fundamento é a palavra de Deus. Diga: o meu fundamento é a palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16, você não precisa ir lá, é o último texto que nós vamos ler. Ele diz: toda a escritura é divinamente inspirada. Pode subir o louvor. É divinamente inspirada por Deus. Ela é proveitosa para ensinar. Ela é proveitosa para redarguir. Ela é poderosa para corrigir, para instruir na justiça. Mas é interessante essa palavra inspirada. A escritura, toda a escritura, ela é inspirada por Deus. Nessa palavra inspirada nós temos duas palavras: theos, pneuma. Theos, pneuma. É interessante, a palavra theos é Deus, Deus supremo. Mas a palavra pneuma, nós temos pelo menos 3 aplicações para ela. No Antigo Testamento,
mais especificamente na Septuaginta, ela coloca a palavra pneuma, a definição, como um poder criativo, poder de mudança, poder de transformação. Toda a palavra, toda a escritura carrega dentro dela o poder de entrar no problema e de mudar aquele problema, de mudar aquele quadro, de mudar aquela situação, de converter aquela pessoa, de trazer o perdido de volta, de resolver a bronca, meu irmão. Aleluia. Mas no grego clássico nós temos duas aplicações. Primeiro, a palavra pneuma significava a fragrância que saía dos perfumes. Você quer o bom aroma de Deus na sua casa? Toda a escritura é inspirada por Deus para deixar a sua casa com o cheiro dos céus. Oh, isso é rema, meu irmão. Só pega quem gosta de revelação, só pega quem está ligado no Espírito. Aleluia. A segunda palavra é a palavra para o flautista, que quando soprava na flauta, saía belas canções de lá. Aleluia. Eu vejo a música dos céus tocando na sua vida, inspirando a sua casa. Gente, eu sou o responsável pelo ambiente espiritual da minha casa. Eu não aceito contenda debaixo do meu teto. Não aceito contenda, em hipótese alguma. Pessoas já tentaram discutir dentro da minha casa. Eu disse, saia dela. O ambiente espiritual da minha casa, quem governa sou eu. Eu posso te garantir que quando você entra na minha casa, você vai ter o cheiro do céu, a não ser que a Mora tenha feito alguma coisa, e ouvir a música dos céus. Como eu mudo a situação? Como eu trago a música dos céus para essa situação? Como eu trago o cheiro celestial para essa situação? Toda a escritura. Nós queremos avivamento de muita coisa. Eu quero o avivamento das escrituras. Eu quero paixão por estudar a palavra de Deus. Eu quero ver crentes que amam correr, mas quero ver crentes que amam sentar na cadeira, abrir a palavra e dizer como o salmista: grande prazer eu tenho nas tuas palavras, ela é vida para mim. Davi disse: quando encontrei as suas palavras, eu reagi como quem acha grande tesouro. Se você saísse daqui agora e encontrasse na porta da igreja um saco de dinheiro com o seu nome, você não estaria sentado. Aleluia. Você acharia aquele saco de dinheiro: meu Deus, de quem é que eu tenho que devolver? E daqui a pouco está o seu nome lá. Você vai começar a celebrar, e vai começar a correr, e vai dizer: ó Jeová poderoso da terra. Vai orar em línguas, e vai ser um manto. Eu sei disso. Davi disse: essa reação é a reação que eu tenho quando eu encontro as tuas palavras. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Essa palavra foi que me livrou de depressão. Essa palavra já livrou a sua vida. Eu sei, ela já te tirou de onde você estava, abriu portas para você. Eu não quero algo novo, eu quero novo dentro dela. Eu quero novo dentro dela. Aleluia! Estamos pregando sobre avivamento de cura, de serviço, de oração. Eu vim pregar hoje sobre o avivamento das escrituras. Ela é divinamente inspirada. O sopro de Deus está nessas letras. Não é um livro comum. Se eu pegar um balão aqui de sopro e presta atenção, ele vai tomar uma forma. Essa primeira forma que esse balão toma é como os primeiros 5 livros da Bíblia. Era o que aquela humanidade da época podia receber da parte de Deus. Mas então chegaram os profetas, e chegaram os outros livros, outros escritores, e o Novo Testamento, e aquele balão foi sendo cheio do próprio Deus soprando nele. Vocês estão entendendo isso, gente? Quando terminou e fechou o cânon bíblico, Deus amarrou a ponta e estava fechada ali a viva, indestrutível palavra da verdade. As estações mudam, ela é a mesma. Os problemas são diversos, a solução é a mesma. Aleluia. Para quem está triste é a palavra, para quem está feliz é por causa da palavra, para quem está em dívida fala a palavra, mas para quem está prosperando, graças a Deus pela palavra. Leia ela, medita nela, come ela, ela é vida para o meu corpo. Provérbios 4:22. Filho meu, atenta para as minhas palavras, e para as minhas razões inclina os teus ouvidos. Não as deixe apartar dos seus olhos, guarde-as no mais profundo do seu coração, porque elas serão vida para aqueles que a encontram e saúde para o corpo.
Provérbios 4, do 20 ao 22. Essa palavra é tudo que nós temos, gente. Aleluia. Céus e terras passarão, mas essas palavras não vão passar. Chega em casa antes de dormir, leia essa palavra. Amanhã quando você acordar, leia essa palavra. E durante o dia no trabalho, fale essa palavra. E na hora de orar, ore essa palavra. Aleluia. Eu amo fazer parte de uma igreja que é conhecida como a igreja da palavra. Isso me dá orgulho, irmão. Uma igreja que é fundamentada na palavra. Irmãos, eu não estou querendo diminuir nenhuma outra igreja. Eu só quero mesmo que você tenha um apreço por esse lugar, um apreço maior pela sua. Você está em um bom lugar, irmãos. Que nós vamos por baixo, colocamos fundamento. Não há razão para errar, para não saber como ser guiado, para não saber sobre a autoridade, para não saber como fluir no Espírito Santo. Graças a Deus pela nossa igreja. Eu amo esse lugar, gente. Eu amo esse lugar, gente. Mais alguém junto comigo é apaixonado por esse lugar. Aqui é a nossa mesa, onde nós nos alimentamos da palavra dele. Aleluia. Que venha o avivamento com todas as suas ramificações. Mas eu quero um avivamento da palavra dele. Paixão pelas escrituras, amor por cada linha dela. E eu sei que vocês têm, ninguém ficaria sentado esse tempo todo para estudar 3 ou 4 versos, quase meia hora foi um texto só. Por que, irmãos? Porque ela é um poço sem fundo. Por mais profundo que nós estejamos nessa palavra, sempre Deus abre uma profundeza maior. Um abismo chama outro. Oh, aleluia, eu amo essa palavra. Fica de pé, vamos agradecer. Você recebe essa palavra? Aleluia, você recebe essa palavra? Glória a Deus. Vamos ceiar já, para nós ganharmos tempo. Os diáconos podem distribuir os elementos. Oh, glória a Deus. Você foi abençoado hoje à noite? Graças a Deus deu certo. Eu estava nervoso de pregar, mas Jesus é bom. Oh, gente, é muito bom depender do Espírito Santo. Espírito Santo, eu te amo. O Senhor é meu amigo. Senhor, eu nunca estou sozinho, porque o Senhor está comigo. Oh, confesse o seu amor pelo Senhor agora. Agradeça a Ele pela palavra. Os nossos irmãos do primeiro século, cultuando em cavernas, em catacumbas, tinham folhas da Bíblia. Você tem pelo menos umas 3 ou 4 versões em casa. Leia esse livro, estude esse livro. Ele não é um livro comum. Veja, esse balão que eu falei, que eu soprei, representando a palavra de Deus. Esse balão não é somente um balão cheio de ar. Escuta isso. Se você pegar esse balão soprado por mim e levar no laboratório, os cientistas lá, por meio, analisando as moléculas que estão lá dentro, eles não vão dizer, isso é apenas um balão. Eles vão dizer, Samuel está dentro desse balão. Eles vão encontrar as minhas características, vão encontrar as minhas informações dentro, porque eu soprei nele. Você está entendendo isso? Esse livro não é apenas um livro sobre Deus. Esse livro contém o sopro de Deus. Você quer o sopro de Deus na sua vida? Arrastando o que precisa ser arrastado, tirando os impedimentos, aplainando os caminhos. Injeta essa palavra na sua casa. Fala ela, Josué. Fala dela de dia e de noite. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Aleluia. Aleluia.